Nesta lição vamos discutir a importância dos períodos de tempo na análise de gráficos e a sua relação com o estilo de negociação. Na lição anterior discutimos os vários tipos de gráficos e mencionamos especificamente que para o gráfico de barras e o gráfico de velas, uma barra ou vela pode representar diferentes períodos de tempo para negociar um determinado instrumento. Nesta lição vamos discutir os gráficos de velas e os mesmos princípios também se aplicam aos gráficos de barras. O período representado numa vela pode ser de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 4 dias, 1 dia, 1 semana ou 1 mês. Estes são os períodos de tempo disponíveis para um gráfico no MT4, a nossa plataforma de negociação. Em todos os casos, o período de tempo de qualquer gráfico tem de ser definido juntamente com o nome do instrumento de negociação para que o observador compreenda o que está a ver. As razões para utilizar diferentes períodos de tempo ao efetuar a análise técnica são praticamente duas. A primeira tem a ver com o facto de que diferentes timeframes podem fornecer imagens diferentes do movimento do instrumento de negociação. É compreensível que, quando usamos um período de tempo mais amplo, por exemplo, um gráfico diário, isso nos permita ver uma imagem mais ampla do movimento do instrumento no passado e deve-se notar que um período de tempo mais amplo presta menos atenção aos detalhes. Por outro lado, um período de tempo estreito, por exemplo, um gráfico de 1 hora, permitir-nos-ia ver mais detalhes, mas mostrar-nos-ia o histórico de negociação do instrumento durante um período mais curto. Assim, é praticamente um compromisso entre o detalhe da ação do preço e o histórico de negociação. Pode ver à minha esquerda um gráfico de velas de 1 hora de euro-dólar. Nesse gráfico, cada vela representa o intervalo de valores que o euro-dólar teve numa hora de negociação. Note como cada vela começa onde a anterior terminou. No gráfico do euro-dólar, no período de um dia, cada vela representa a gama de valores que o euro-dólar obteve num dia inteiro de negociação. É característico que a plenitude do gráfico de 1 hora esteja a ser representada no gráfico diário com apenas as últimas 6 velas do gráfico diário que estão num círculo azul. No entanto, para uma análise técnica mais completa, ambos são necessários. Por isso, o trader iniciante é aconselhado a começar a realizar a análise técnica com um período de tempo mais amplo e, em seguida, aprofundar para períodos de tempo mais estreitos. Permite ao trader obter inicialmente uma visão global dos movimentos do instrumento de negociação e, em seguida, concentrar-se em mais pormenores à medida que se vai aprofundando. Para este efeito, talvez 3 gráficos de períodos de tempo do mesmo instrumento possam ser suficientes, uma vez que, mais do que isso, pode levar a uma sobrecarga de informação. De um modo geral, a análise a nível técnico de gráficos de mais do que um período de tempo pode permitir ao operador compreender todo o caráter multidimensional do mercado. A segunda razão para usar diferentes períodos de tempo tem a ver com a estratégia de negociação. É compreensível que um scalper, que abre e fecha posições numa questão de minutos, possa não estar interessado na história mais longa do instrumento de negociação e, em vez disso, se concentre no presente com um interesse agudo no último movimento. Este tipo de trader pode utilizar um gráfico de minutos. Por outro lado, um day trader, que abre e fecha posições no mesmo dia, pode não necessitar do grau de detalhe fornecido pelo gráfico de minutos e pode preferir usar o gráfico de 1 hora, que também fornece algum grau de histórico. Por último, mas não menos importante, um trader que mantém uma posição aberta durante semanas e meses pode não estar interessado nos detalhes do gráfico de 1 hora e pode preferir um gráfico diário ou semanal que forneça uma imagem mais ampla da direção da ação do preço. Mais ou menos isto deve permitir-lhe compreender a importância e a utilização dos períodos de tempo. No nosso próximo vídeo vamos discutir a tendência.